O senhor passou algum tempo, por algum momento, que não frequentou a igreja, se distanciou, foi sempre certinho ali, Uhum. desde criancinha? Como é que É, foi a sua história, assim, na adolescência? essa é a grande tragédia, né. De um lado, nasci num lar cristão, experimentei esse milagre de Deus, da sobrevivência, e até os 8 anos, aquela dedicação na igreja, estava sempre com o meu cantorzinho no lugar de uma Bíblia. Toda vez que tinha um apelo, lá estava eu levantando a mão, me entregando para Cristo. Mas dos 8, especialmente dos 11 até os 14, comecei a me afastar. Comecei a me desviar dos caminhos, me envolvendo com muitas práticas ruins, inclusive coisas vergonhosas, todo tipo de promiscuidade sexual, envolvimento com feiticismo, envolvimento com a violência. O caminho que eu estava seguindo não era bom. E Deus vai trabalhando com a gente. Uma das primeiras experiências assim que eu tenho a consciência, eu estava indo com o meu pai, íamos conhecer uma nova fazenda, ele estava, né, alguém ia vender para ele, e fomos lá, e ele ia na boleia, o meu primo era o motorista da fazenda, estava dirigindo, e eu estava na parte de cima, né, na carroceria. E aí o vento batendo forte, cabelo voando e tal. E aí eu pensei assim: será que Deus existe mesmo? Isso só pensando. Será que Deus existe mesmo? Se Deus existe, eu queria ver um acidente. Meu Deus. Que loucura. Mas eu terminei de pensar. O motorista perdeu o controle do veículo, que desceu uma ribanceira que foi descendo e descendo. Na primeira virada, como eu estava no fundo, eu fiquei no chão. E eles continuaram a descer, eu vendo eles descendo, mas para mim era mais importante o que estava a minha percepção, porque ali descendo eu apavorado com eles, mas Deus, o Senhor existe mesmo e sabe até o que eu estou pensando. Então aquilo foi uma marca muito grande na minha vida. Apesar disso, não mudei o meu comportamento. Ainda com toda essa prova. Com toda essa prova. E assim eu fui até os meus 14 anos de idade. Foi exatamente nesses 14 anos de idade que a minha mãe me vendo o caminho que eu estava seguindo. Eu já tinha um grupo que chamava uma gangue de 20 meninos, tinha o Nem Perdido. Tão jovem assim, o senhor já O tinha... Nem Perdido tinha 40 seguidores, 40 meninos que andavam com ele fazendo arruaça. Meu Deus. Sabe uma coisa que eu gostava de fazer, pastor Antônio? Eu gostava de ir numa festa e olhar um homem bem grande. Qual é o maior aqui? Um homem grande. E então eu chegava perto dele e lhe dava um soco. Meu Deus. O homem, quando recebia esse soco, ficava apavorado. Ficava apavorado. E aí o que ele fazia? Ele vinha em cima de mim. Só que quando ele vinha, Tinha 20. os outros 20 partiam para cima dele e atacavam esse camarada. Quem? Qualquer um. Então, que loucura e quantas coisas loucas a gente faz. Por causa disso, eu perdi colegas, gente assim de uma certa família, vamos dizer, de classe média, né? Como o filho do vice-prefeito da cidade, meu amigo, que fazia parte e foi morto pela polícia a balas. Então, assim, coisa triste. Foi aí que a minha mãe, um dia, depois de ter ido na igreja, ela chegou: meu filho, eu não te criei para isso. Meu filho, e foi contando: meu filho, você sabe o que é isso aqui no seu pescoço? Não, mãe. Meu filho, quando você tinha 2 anos, você teve uma doença assim, 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 aconteceu assim, e eu orei, eu te consagrei a Deus. Meu filho, naquela mesma noite, Deus fez um milagre. Meu filho, você é um milagre de Deus. Meu filho, e aí começou. Aquela coisa que mãe consegue penetrar. E ali mesmo, tocado, mas ela segurando em minha mão, eu falei: aí, negócio de crente, mãe. Saí para o fundo do quintal, mas para não chorar na vista dela. Meu Deus. E cheguei lá, comecei: Deus tem misericórdia de mim. Deus tem misericórdia. Mas eu estava muito preso. E eu fui na igreja uma primeira vez para tentar me converter. Cadê? Estava amarrado, como se tivesse correntes.
Eu não conseguia. Segunda vez, eu digo, hoje, nesse domingo que vem, eu vou me converter, mas nada. Até que, pela misericórdia de Deus, na terceira vez, eu digo, nem que seja a irmã Geraldina que esteja pregando hoje. Era uma irmãzinha, assim, com um pouquinho de dificuldade que tinha na nossa igreja no sul da Bahia. Isso é o quê? Coisa de 50 anos atrás, a irmã Geraldina já deve ter partido. Mas o fato é que naquele dia estava pregando um maravilhoso amigo, diácono querido, e ele então fez o apelo e eu me entreguei. Foi aí o dia da minha conversão, dia 29 de janeiro de 79, a melhor decisão da minha vida. O pregador era o Paulo Almeida, um diácono querido. Glória a Deus.